Eita fera! Quem sabe faz ao vivo, é brincadeira, meu. Ô, louco! Grande Guilherme Briggs Silvio Santos. É um prazer te entrevistar. Grande Silvio! Olha só, você não está me entrevistando, porque uma cigana disse que o dia que eu desse uma entrevista eu ia morrer. Então eu não estou sendo entrevistado, tá certo? Estou apenas conversando. Bom, galerinha, olha com que estamos aqui novamente. Grande Guilherme Briggs. Tudo bom? Tudo bem? Pô, Guilherme, é um prazer de novo receber aqui no Fase Beta, tá? Guilherme, nosso querido boneco azul e genérico, você trouxe para Brasília? Você viaja com seus personagens, com seus brinquedos, com seus mascotes, com seus filhos? Às vezes, mas eu não tenho levado tanto assim não, porque as pessoas me dão tantos presentes na mala, o boneco ocupa muito espaço, aí me dão cartinha, desenho, me dão pôster, me dão comida, tapioca, outros bonecos, entendeu? Então se eu levar o boneco assim, eu não tô chamando ele de gordo. Se eu levar mais o boneco azul, é mais uma coisa na mala, eu deixo assim ela o máximo de espaço para poder trazer os presentes também. O que é isso, hein? Você tá me filmando pro Instagram? É isso, hein? Para, tá? Eu não te dei autorização. Para de filmar. Tá, resumindo, o boneco azul te chamou de gordo. Quando você ganha esses presentes novos, os bonecos, quando você vê um interessante, igual o boneco azul genérico, né? Você vê ele interessante, você já começa a procurar uma persona para aquele boneco? Sim, é que nem um exorcismo ao contrário, sei lá. Já começa a voz a entrar no boneco, com as características físicas dele, da cara dele, né? Já vem a voz, que eu tô tão acostumado a colocar a voz em atores, em personagens, assim, então já vem uma voz que talvez combine, ou então eu faço uma voz que não combine nada, que aí fica mais engraçado ainda, entendeu? Mas assim, eu gosto muito de pegar bonecos que me dão, aliás, eu sempre faço isso, e já faço participações especiais. Como eu recebo muitos presentes, às vezes não dá pra ficar com tudo, mas assim, todos os presentes que eu faço, que eu recebo, eu fotografo, eu guardo, e quando fica muito assim, eu dou pra orfanato, pra criança também, pra elas continuarem brincando com eles, né? Eu guardo alguns e outros eu faço doação, mas as cartinhas assim, até agora eu tô guardando, que é papel, né, desenho, eu guardo tudo, eu tenho... Deve ser desse tamanho, só de papel, assim, de carta, desenho, que os fãs me dão. Mas eu escaneio tudo para guardar. Eu tenho tudo digitalizado já. E essa ideia que você falou aí, quando os bonecos vão se tornando, assim, ficando uma quantidade muito grande, você doa para continuar brincando, é bem a cara de Toy Story 3, né? Exatamente. Porque assim, eu não vou deixar o boneco também encostado e sem aquela energia, quando eu sei que uma criança podia estar brincando. Mas eu procuro tentar ficar com o máximo possível, pelo menos fazer alguns videozinhos, aí depois, quando eu sinto que ele vai encostar um pouquinho, eu falei, não, eu vou passar para uma criança. Aí eu conheço pessoas de comunidade também, carente, então eu sempre passo para elas. Você tem algum trabalho assim com ONGs, etc., assim, um trabalho fixo com elas, com alguns artistas, alguns celebridades fazem? Não tenho fixo, mas eu já fiz coisas de ligar para crianças com câncer, Hospital do Câncer. Teve um rapaz de Belém que tinha era junto com o Ronald McDonald's, qual o nome? Grupo Ronald, é uma coisa assim, é do McDonald's. Mas a Fundação Ronald, mas existe ainda. E aí ele me chamou, ele era de Belém, e eu gravei falando com as crianças ao vivo, crianças com câncer. Eu já fiz visita também, mas assim, por minha conta própria. Eu não divulgo porque eu não vou divulgar, essas coisas são muito particulares também. Eu entendo. É aquela velha história. O pessoal também, mesmo que não adiantasse a gente divulgar, porque coisa boa, o pessoal parece que... Uma coisa que eu fiz que envolve divulgação, que é necessária divulgação, me chamaram para ser das pessoas que apoiam o movimento contra a pedofilia. Então, assim, contra abuso infantil, né, contra a violência. Então, me deram a camisa, eu fiz propaganda, mostrei no meu Instagram. E eu tô sempre, a Brink, né? Eu tô sempre com eles, sempre ajudando o máximo que eu posso. Tudo que envolve criança, que envolve coisa de abuso, pedofilia, de maus tratos e tudo, eu procuro sempre abraçar essa causa, porque é meu público também, e eu defendo ele até o fim, realmente.
Eu me chamo Guilherme Briggs e sou ator e dublador profissional há mais de 25 anos. Eu reservo agora um espaço em minhas redes sociais para divulgar a campanha Pode Ser Abuso. E independente da frequência, o abuso sexual deixa marcas para a vida toda. Todos somos responsáveis por quebrar esse silêncio e mudar essa realidade. Abuso sexual é crime e deve ser denunciado. Faça algo por uma criança desconhecida. Faça algo por uma criança que você conhece. Ajude você também. Baixe os materiais da campanha e compartilhe em suas redes sociais. Já conhece um pouco desse lado bem humano do Guilherme Briggs, mas assim, quando o senhor fala assim, dá um ar a mais, né? É muito bacana, é muito bacana. Uma pergunta que me mandaram foi que depois de tanto tempo dublando, assim, quando surge um personagem diferente, e é difícil você conseguir achar uma voz nova para esse personagem? Ou é o mesmo é tipo o mesmo processo quando chega um boneco diferente para você? É legal quando eu não tô achando uma voz também. Essa coisa da dificuldade, assim, e de repente aí surge do nada, entendeu? Porque eu tenho um limite, né? Todo mundo tem um limite vocal, um limite de interpretação, então tem uma hora que começa a ficar meio saturado pra mim. Falei, caramba, quero achar outra voz, aí eu fico buscando, entendeu? Outras vozes. Então eu gosto do desafio. É que nem você fazer a mesma comida todo dia. Pô, eu quero comer alguma coisa diferente. Então, assim, eu quero criar uma voz diferente. Quando eu consigo, nossa, é uma delícia. Então eu gosto quando eu não tô conseguindo, porque aí o meu cérebro se força a criar mais coisas diferentes, né? E outra pergunta que me mandaram é que qual foi o personagem com mais dificuldade que você teve para dublar, né? E qual que você teve mais livre-arbítrio para colocar caco, para colocar o que você quiser, sabe? O mais difícil foi o Grinch mesmo. Muita audácia mesmo. Me convidarem para ir lá. Assim tão em cima da hora. Ainda que eu quisesse ir, minha agenda apertada não permitiria. O Grinch foi muito difícil, mas foi uma delícia, né? Foram 25 horas de gravação. O Jim Carrey é um gênio, né? Ele é muito... E eu fiz o filme, assim, eram 4 loops por hora. Pra você ver, um dublador faz 20 loops por hora. Eu fiz 4 loops por hora. Então, assim, cada ceninha eu demorava, ensaiava, fazia de novo. E eu tive uma assessoria de um americano no estúdio e ele me deixou com carta branca, assim, ó, vamos fazer igual o Jim Carrey, mas com a sua pegada também brasileira e tudo. Então foi um trabalho foi difícil, mas não foi sofrimento, foi bom, entendeu? Foi bem legal. E que você perguntou qual é a outra pergunta? Assim, acho que é Freakazoid, Castores Pirados, Mega XLR, o Otis do Segredo dos Animais, também botei muito caco, mas acho que o que eu mais botei caco foi o Daggett dos Castores Pirados. Entendeu? O seu xodó, né? É o meu xodó. Assim, eu botei, porque a série teve 90 e tantos episódios. Então eu pude botar um monte de sacanagem. Olha, você falou do personagem e eu lembrei de uma coisa que eu até mandei a pergunta pra você pro seu stories do Instagram, que eu sei que deve ser muito difícil responder, eu imagino que deve ser uma porrada. Eu teve uma vez, o Gaveta mandou aquele esquema de pergunta e aí... exatamente. O Gaveta uma vez mandou e ele falou assim, gente, infelizmente não tem como responder todo mundo. Eu imagino. Então eu pergunto pessoalmente... tivemos agora o anúncio que vai ter a animação do Grinch, né? E o Lázaro Ramos que vai ser o dublador, né? Assim, qual foi o sentimento? Não sei, você fez fez, como é que fala? Gente, ajuda! Não, pesquisa não. Gente, pelo amor de Deus, eu esqueci. Quando pro personagem, vários dubladores. Teste. Obrigado. Gente, a palavra era teste. 5 letras. Valendo. Brincadeira, meu.
Você chegou a fazer teste pro Grinch? Ou não? Ou a galera falou... não, esse da animação agora. Que teve essa animação. Não, esse eu fiz, me chamaram para fazer os trailers e depois eles decidiram colocar o Lázaro por conta de chamar um Star Talent para fazer o personagem. Eu entendo perfeitamente, porque eles usam Star Talent para poder chamar a mídia, para promover o filme. Assim, eu adoraria fazer o Grinch, mas assim, com o passar dos anos, assim, eu já tenho mais de 25 anos de profissão. Eu aprendi uma coisa, é não ter apego, assim, não me apegar. Entender que um estúdio vai preferir, que o Grinch não é meu, o Grinch é um personagem do Dr. Seuss, da Illumination, que comprou os direitos. Talvez a Illumination queira uma pessoa que não fique atrelada àquela voz do Jim Carrey, porque a minha voz é o Grinch do Jim Carrey. Aí essa é uma animação totalmente nova. Então, assim, eu tô sendo bem, assim, realista. Eu acho que, assim, eu respeito. O Grinch é da Illumination, Dr. Seuss, da Universal. Eles têm o direito de fazer o que eles quiserem. Eu não tenho que ficar chateado, eu tenho que compreender. Entendeu? Assim, a gente que é fã, Eu entendo o lado de vocês ficarem chateados, quererem. Assim, é o direito de vocês, claro. Assim, agora eu falo assim, quando eu vi a notícia, eu como fã, tanto do Guilherme Briggs, como do Grinch do Guilherme Briggs, eu fiquei assim, pô, que paia, mas assim, eu entendo, igual você falou, eu falei, existe várias burocracias, etc. E o Lázaro Ramos é um excelente ator, isso é indiscutível, né? Aí eu fiquei assim, mas pô, eu fiquei preocupado com o Guilherme Briggs, eu falei, pô, e o Guilherme Briggs, como é que ele tá? Como é que ele recebeu essa notícia? Pô. Uma coisa que a gente tem que pensar sempre, o Lázaro é um ator, eu também sou ator. Então, da mesma forma, eu não posso ficar chateado com o Lázaro fazer o Grinch, da mesma forma que o Lázaro não poderia ficar chateado se eu fizesse um curta com ele, ou... Não, você não, pô, dublador... Não, eu sou um ator, ele é ator, ele pode dublar, entendeu? Então, a gente não pode ficar chateado e tudo, entendeu? Eu não fiz o Grinch, cara, mas eu espero ter mais uns, sei lá, eu tenho 48, eu quero ter mais uns... Corpinho de 25, tá? Quero ter mais uns 50 anos de trabalho aí pela frente, sei lá, 40 anos de trabalho. Vai ter muita coisa que eu vou fazer. É o que eu penso, entendeu? Se eu ficar assim, apegado a um personagem, a uma coisa, limita muito, entendeu? Desapega. A LX, vamos lá, paga nós. Vamos lá. Eu lembrei que ele já pagou, né? Já foi. Vamos lá. Uma pergunta que eu fiz a 2 dubladores que passaram por aqui hoje como você já me falou, vários dubladores já falaram, dublador, para ser dublador, tem que ter DRT de ator. Você já chegou a atuar sem trabalhar com estúdio, com dublagem, mas sim, num teatro, num cinema, numa novela, numa malhação? Não, eu fiz muito pouca coisa. Eu fiz teatro amador, uma peça ou no máximo 2, assim, mas coisa amadora mesmo. Como ator, também muito pouca coisa, mais com dublagem mesmo. Mais com dublagem. Nunca me interessou, assim, buscar pra fazer novela, essas coisas. Nunca, realmente... Ficou excelente. Eu sou a morte. Eu vim te buscar, filha. Que eu? Morreu. Veja. Adorei fazer aquilo. Aliás, eu acho que eu seria um ator que ia gostar muito de fazer tipos, ou usar maquiagem. Eu ia ser tipo, coisas que, sei lá, tem uns atores aí que gostam de fazer, tipo aquele ator do Hellboy, que fez o Aquático. Ele sempre faz papel com máscara, né? Eu adoraria só fazer monstro, máscara, fantasma, eu adoraria. Malhação, essas coisas. Sério, você tem cara daquele do professor gente boa. Não tem cara daquele do professor gente boa? Virar vampiro, alguma coisa. Massa. E aí no final da temporada ele vira um vampiro e sai voando. É bacana. Invadindo a entrevista. Gostou? É um trabalhão, quase um ano. Guilherme, nós fãs de dublagem, a gente sabe que você tem diversos trabalhos. Nas entrevistas, em geral, o pessoal pergunta, faz tal voz, como se fosse um seletor que chega e fala assim, agora eu vou fazer o Superman, agora eu vou fazer o Freakazoid. Eu fico imaginando, isso que eu gostaria de saber, pra você, quando você pega para fazer novamente um trabalho que retoma uma dublagem,
Demora pra você pegar o ritmo e entrar em sintonia novamente? Demora um pouquinho, alguns vão mais rápido, mas eu faço uma espécie de um sistema para memorizar qual foi aquela voz. Eu sempre dou esse exemplo, tipo o Mickey, eu sempre uso o Mickey como exemplo. Tô ficando até repetitivo com isso. O Mickey, por exemplo, não é só a voz fininha, né? É a voz fininha e uma leve abafadinha, né? Aquela abafadinha. E a risadinha. Né? Então, assim, eu vou lembrando, eu guardo na cabeça os layers que eu tenho, as camadas que eu tenho que usar para poder chegar naquele personagem, entendeu? Eu tento guardar bastante, mas tem alguns que eu posso até esquecer. Eu falei, caramba, peraí, como é que era o que eu esqueci? Um personagem que eu esqueci? Era até o ele das Meninas Superpoderosas. Peraí, como é que era? Meninas Superpoderosas? É assim, entendeu? Uma vez até um fã falou, não, isso aí tá mais fricazoide. Eu falei, não, tá bom. Teve fã te corrigindo? Isso é bom, isso nota que a galera te acompanha mesmo. Tô ficando velho, vou esquecendo. Valeu. Briggs, agora pra gente encerrar, eu gostaria que você... Vai deixar no YouTube essa entrevista? Sim, a outra também, eu me emocionado, chorando, todo pelo Guilherme Briggs. Se esfalfando. Me esfalfando. Tá lá já, depois eu marco você lá no YouTube. Tem um jovem rapaz que ele falou pra mim assim, Paulo, sempre pedem pro Guilherme fazer a voz do Freakazoid, fazer a voz do Buzz Lightyear. Pede pra ele fazer o Silvio, eu sei que a gente fez uma brincadeira agora, mas faz um Silvio pra nós. Quer que eu faça o Silvio mesclado com um personagem meu? Ia ser da hora, muito foda. Porque eu tava no estúdio dublando esse personagem, e aí eu falei, já pensou se tivesse ele na versão Silvio Santos? Aí a diretora, eu só quero ver. Mas você vem pra Disney, entra ali no castelo da Cinderela, ele vai entrar ali, não vai saber que o Pateta tá com um balde d'água. Olha lá, derrubou o balde d'água no Pateta. O Mickey Santos. Mickey Santos, muito bom, muito bom. Guilherme, mais uma vez, muito obrigado, a simpatia de sempre, valeu. E precisar do Faz Beta, tamo aí pra qualquer parada, beleza? Valeu, galera!